Vamos iniciar. Salve a todos, que a força cabalística esteja com todos. Neste vídeo, vamos explorar o papel da Cabala e da internet como manifestações de mudança para a humanidade. A Cabala é uma tradição esotérica judaica que busca compreender o significado oculto dos textos sagrados, enquanto a internet é uma rede global de computadores que mudou a maneira como as pessoas se comunicam, aprendem e trabalham. Juntas, essas duas forças podem ter um impacto significativo na sociedade e na forma como vivemos. Nós, do canal Aprenda Cabala, acreditamos na importância de discutir essas questões complexas e em fornecer respostas precisas e objetivas. Vamos apresentar diferentes perspectivas e abordagens, e explorar como a Cabala e a internet podem ser usadas para promover a mudança e o progresso. Então, junte-se a nós nesta jornada para explorar a Cabala e a internet como mudança para a humanidade. Transformando o mundo. A influência da Cabala e da internet na evolução desta humanidade. Sim, a Cabala e a internet são considerados como importantes manifestações de mudança para a humanidade atual. A Cabala é uma tradição esotérica judaica que busca compreender o significado oculto dos textos sagrados. Ela tem uma influência significativa na filosofia, arte e cultura judaicas, e tem sido um importante fator de mudança cultural ao longo dos séculos. Já a internet é uma rede global de computadores que permite a comunicação e compartilhamento de informações em tempo real. Ela revolucionou a forma como as pessoas se comunicam, compram, aprendem e trabalham, e tem sido uma força importante para mudanças sociais, econômicas e políticas. Ambos, Cabala e internet, continuam a moldar a sociedade de diversas formas e provavelmente continuarão a fazê-lo no futuro. A ideia de que a Cabala possa ser uma força para mudanças significativas na sociedade é uma perspectiva interessante, mas é importante ter em mente que a Cabala é uma tradição esotérica judaica e é interpretada de maneiras diferentes por diferentes pessoas. Alguns a veem como uma forma de conhecimento oculto, enquanto outros a enxergam como uma fonte de espiritualidade ou filosofia. No entanto, é verdade que a Cabala e outras tradições esotéricas podem ser fontes de inspiração para pensadores e filósofos que buscam soluções para os desafios que enfrentamos como sociedade. Em última análise, a mudança significativa que a humanidade precisa pode ser alcançada através de uma combinação de várias abordagens, incluindo mudanças políticas, econômicas, tecnológicas e sociais, bem como mudanças pessoais e espirituais. A Cabala é uma doutrina espiritual judaica que tem raízes antigas e oferece uma perspectiva sobre a vida, a existência humana e a realidade. Embora a Cabala possa oferecer uma visão positiva da crise mundial atual como um ponto de inflexão para um novo nível, isso não é compartilhado por todos. É importante lembrar que as perspectivas e interpretações da Cabala podem variar entre diferentes grupos e indivíduos, e não há uma interpretação única ou universal. O significado da vida é uma pergunta que tem sido feita há milênios e a resposta é subjetiva, variando de pessoa para pessoa. Algumas pessoas encontram significado na religião, outras em suas relações com outras pessoas, algumas através de sua realização pessoal ou carreira, e outras através de sua contribuição para a sociedade ou para o bem-estar do planeta. No geral, o significado da vida é algo que cada indivíduo define para si mesmo através de suas experiências, crenças e valores. Algumas filosofias e abordagens espirituais acreditam que o propósito da vida é o desenvolvimento pessoal e o alcance de um estado de consciência mais elevado. Essa perspectiva pode não estar diretamente relacionada à religião ou crença específica, mas ao crescimento e autodesenvolvimento individual. No entanto, é importante ressaltar que as concepções do propósito da vida são amplas e variadas, e nem todas as pessoas compartilham essa visão. Cada indivíduo tem sua própria percepção e crenças sobre o propósito da vida. Existem diversos estudiosos e filósofos que propõem métodos educativos baseados em doutrinas antigas, incluindo a Cabala. A ideia de que a internet possa ser usada para promover a interconexão humana e evitar o colapso é uma perspectiva interessante, mas pode haver muitas visões diferentes e opiniões sobre isso. É importante lembrar que existem várias abordagens e perspectivas sobre educação, conexão humana e o papel da tecnologia, e nem todas as pessoas concordam com as mesmas ideias ou soluções. A Cabala é uma tradição espiritual judaica que tem uma longa história e é estudada por muitos até hoje. Algumas pessoas acreditam que a compreensão e o estudo da Cabala estão sujeitos a ciclos de surgimento e declínio, dependendo da época e do ambiente cultural e político.
Algumas pessoas também argumentam que a Kabbalah deve ser estudada e compreendida sem se concentrar em aspectos religiosos ou mágicos. No entanto, é importante lembrar que as concepções sobre a Kabbalah podem variar entre diferentes indivíduos e comunidades, e nem todos compartilham a mesma perspectiva ou interpretação. A Kabbalah é tradicionalmente associada ao judaísmo, mas algumas pessoas argumentam que ela não deve ser considerada uma religião. É verdade que existe uma perspectiva dentro do judaísmo que desaprova ou rejeita a Kabbalah, mas também existem muitos judeus que a estudam e a valorizam. Algumas pessoas veem a Kabbalah como uma ciência ou conhecimento filosófico sobre o mundo, em vez de uma religião, mas isso é objeto de debate e variações de opiniões. É importante ressaltar que as concepções sobre a Kabbalah podem variar amplamente, e nem todos compartilham a mesma perspectiva ou interpretação. A Kabbalah pode ser compreendida e estudada de diferentes formas, e algumas pessoas podem ter experiências e perspectivas únicas. Algumas pessoas podem ver a Kabbalah como uma forma de compreender a realidade interior humana e buscar equilíbrio e harmonia dentro de si mesmos. Outras pessoas podem não enxergar a Kabbalah como uma religião ou prática mística, mas sim como um estudo filosófico ou científico sobre a realidade interior e exterior. No entanto, é importante lembrar que as perspectivas e interpretações sobre a Kabbalah variam amplamente, e nem todos compartilham a mesma opinião ou perspectiva. A popularidade da Kabbalah varia ao longo do tempo e de lugar a lugar, e algumas pessoas podem estudá-la através de fontes tradicionais, como os livros mencionados. Atualmente, com a ampla disponibilidade da internet, muitas pessoas têm acesso a recursos e informações sobre a Kabbalah, e algumas universidades abertas podem ter uma grande quantidade de estudantes que estudam a Kabbalah online. No entanto, é importante lembrar que as perspectivas e interpretações sobre a Kabbalah variam amplamente, e nem todos compartilham a mesma opinião ou perspectiva. A forma como a Kabbalah é compreendida e transmitida pode variar ao longo do tempo e de acordo com as circunstâncias sociais e culturais. Algumas tradições e comunidades cabalísticas podem ter mantido o conhecimento escondido ou restrito a certos círculos, enquanto outras podem ter feito esforços para compartilhá-lo de forma mais ampla e acessível. Atualmente, algumas pessoas podem estar interessadas em compreender a Kabbalah de uma forma mais simples e científica, o que pode diferenciá-la da forma como foi compreendida e transmitida no passado. No entanto, é importante lembrar que as perspectivas e interpretações sobre a Kabbalah variam amplamente, e nem todos compartilham a mesma opinião ou perspectiva. Não posso afirmar se esta previsão está escrita nas fontes da Kabbalah, pois a interpretação e compreensão da Kabbalah variam amplamente entre as diferentes tradições e comunidades cabalísticas. Algumas pessoas podem ver a Kabbalah como uma fonte de sabedoria e conhecimento profundo sobre a vida e o universo, enquanto outras podem ver isso como mitos ou lendas. No entanto, é importante lembrar que as interpretações da Kabbalah são altamente subjetivas e podem ser influenciadas por uma ampla gama de fatores, incluindo contexto histórico, cultural e pessoal. Não posso afirmar se há sinais específicos que confirmem que a humanidade está passando por um momento de mudança, pois a percepção e avaliação de eventos e tendências é altamente subjetiva e pode ser influenciada por uma ampla gama de fatores, incluindo contexto histórico, cultural e pessoal. É importante lembrar que a história é cheia de mudanças e transformações, e que a nossa compreensão desses eventos e tendências é fortemente influenciada pelo ponto de vista e perspectiva que trazemos para a mesa. Não é possível determinar o futuro com certeza. Algumas pessoas acreditam em profecias, enquanto outras não acreditam. O importante é que as pessoas se esforcem para fazer o melhor que podem no presente e prepararem-se para o futuro, independentemente do que possa acontecer. É importante enfrentar os desafios com otimismo e perseverança, ajudando a si mesmo e aos outros de maneira positiva. A Kabbalah sugere a construção de uma nova sociedade global interconectada, pois, segundo ela, isso é necessário para evitar a destruição da Terra. A ideia é que a sociedade humana se integre de maneira equilibrada e harmônica com o resto da natureza, como outros sistemas da natureza. Caso contrário, a sociedade humana pode se tornar prejudicial ao meio ambiente e causar danos irreparáveis. Para concluir esse vídeo, faremos um resumo bem sucinto do que foi dito. A Kabbalah e a internet são considerados importantes manifestações de mudança na sociedade. A Kabbalah é uma tradição esotérica judaica que busca compreender o significado oculto dos textos sagrados e tem uma influência significativa na cultura judaica.
Já a internet é uma rede global de computadores que revolucionou a forma como as pessoas se comunicam, aprendem e trabalham. Enquanto algumas pessoas veem a Cabala como fonte de conhecimento oculto ou espiritualidade, outros acreditam que a mudança significativa que a humanidade precisa pode ser alcançada através de uma combinação de abordagens, incluindo mudanças políticas, econômicas, tecnológicas e sociais, bem como mudanças pessoais e espirituais. Nós, do canal Aprenda Cabala, acreditamos na importância de compreender as questões complexas da sociedade e trabalhamos duro para fornecer respostas precisas e objetivas. Se você tiver outras perguntas ou desejar discutir outros assuntos, estamos sempre disponíveis para ajudá-lo. Não hesite em nos contatar. Agradecemos por ter assistido esse vídeo sobre Cabala e internet como manifestações de mudança para a humanidade. Esperamos que você tenha encontrado as respostas úteis e informativas. Estamos sempre disponíveis para responder a outras perguntas que forem colocadas nos comentários e continuar a conversa. Só pedimos que inscreva-se no canal e dê um like, porque esse ato é muito importante para nós. Convidamos você a visitar-nos novamente em futuros vídeos e discussões. Obrigado. Que a força cabalística fique com todos.